Oi, gente, muito boa noite. Pessoal entrando aí para nossa revisão ao vivo, nossa revisão de número 3 ao vivo. Lembrar que amanhã e na sexta-feira a revisão vai ser de processo penal com a professora Ana Cristina Mendonça e que no sábado nós temos o nosso simulado. Na sexta-feira a Ana vai dizer para vocês como vocês deverão se portar com relação ao simulado, a galera que vai querer fazer o simulado, como deverá fazer o simulado, né? Como é que deverá acessar no sábado o simulado, tá? Essa parte da tecnologia eu vou deixar com ela. Outra questão também que eu gostaria de dizer para vocês, a seguinte: eu prometi a vocês e todo mundo que me mandou até o início da live de ontem recebeu por e-mail. Agora, a galera que assistiu a live de anteontem, depois eu não tenho como mandar. Eu recebi muitos e-mails e eu não tenho como ficar, não tenho tempo de ficar mandando um por um, senão eu não consigo fazer mais nada. Aí eu criei, né, um endereçozinho para vocês pegarem. E isso foi falado ontem aqui. O endereço para quem quer o material sobre pena, tá, gente? O endereço, boa noite, queridos. O endereço para quem quer o material sobre pena, eu tinha inclusive deixado ontem aqui. Qual é mesmo o endereço, hein? O endereço é o bit.ly/dosimetria-Cláudia. É isso aí, muito obrigada, Carol. Carol tá aqui em todas as lives. Muito obrigada pela sua ajuda, viu, minha amiga? Muito obrigada mesmo. Vamos lá, meu amor. Isso, pegaram nosso dinheiro, né, querida? Tu viu, né? Ganhou, mas não ganhou. É sempre assim, tem jeito não. Mas vamos lá, gente. Vamos começar a estudar. Vamos fazer a nossa live de hoje. Vamos dar início à nossa live de hoje logo de uma vez. Oi, Décio, um beijo grande em você, meu amigo. E vamos tentar verificar aí mais o que poderia cair na prova de vocês. Ah, linda Angélica, um beijo para você no seu coração. Vamos lá? Queridos, eu preparei aqui, como eu tinha feito ontem, uns tópicos sobre os quais eu desejo, cadê, meu Deus do céu? Sobre os quais eu desejo conversar com vocês nessa nossa live de hoje. E eu então peço aí que vocês comecem com força total na peruca, né? Vamos lá. Eu ontem deixei uma questão para nós iniciarmos a nossa live de hoje, e a questão dizia respeito àquela pessoa, aquele funcionário público que é funcionário público e se aproveita do fato de ser funcionário público para integrar uma organização criminosa, para ajudar nas ações da organização criminosa. Quando isso acontece, existe uma causa de aumento de pena trazida pelo artigo 2º, lá no parágrafo 4º. Uma das causas de aumento de pena é justamente o fato de se ter um agente público que facilita com a sua condição de agente público as ações da organização criminosa, né? A pergunta é, essa causa de aumento de pena, ela tem natureza subjetiva ou objetiva? É uma causa de aumento de pena que se aplica para o agente público e para os demais membros da organização criminosa, ou somente para o agente público? Gente, prestem atenção, aquela causa de aumento de pena é diferente da causa de aumento de pena da tortura. Na causa de aumento de pena da tortura, eu tenho uma causa de aumento de pena subjetiva. O fato do agente ser um funcionário público torna o crime de tortura mais grave. Aqui nas ORCRIMs, aqui na organização criminosa, não é isso. Aqui na ORCRIM, o que se visa é o fato de a organização contar na sua estrutura, no seu funcionamento com um funcionário público, e isso facilitando as ações da organização. Por isso, queridos, isso é objetivo e todos... Tá travando, gente? Tá travando ou tá legal? Preciso que vocês me digam aí. Tá travando ou tá legal para poder continuar? Hein? Só me deem aí um feedback se tá gravando, se tá legal. Acho que tá legal. Tá travando não? Não, tá legal. Então vamos embora. Então olha lá, só, meu amor, sai e volta e vai ficar bacana. Então vamos lá. Então o fato de haver um agente público na ORCRIM é causa de aumento de pena para todos os integrantes da ORCRIM. O agente público, ele ainda vai perder o cargo dele, como a gente já viu, o efeito automático da condenação, e 8 anos sem poder exercer a função ou cargo público, e 8 anos contados a partir do final do cumprimento da pena. Muito bem. Mas todos os outros que integram a estrutura criminosa terão a pena aumentada nos termos do parágrafo 4º do artigo 2º da 12.850, tá? Porque aquilo ali é o objetivo. Outra coisa,
Nossa, eu coloquei, eu faço os negócios aqui que depois eu nem sei o que eu coloco, porque é tanta doideira que eu coloco aqui. Então, essa do funcionário público é uma boa. Outra coisa que eu quero falar com vocês, outra dica que eu quero dar para vocês, é a questão da colaboração premiada. Lembrar que o acordo de colaboração é um negócio jurídico bilateral processual, que nele não participa das reuniões de acordo, o juiz não participa, o juiz homologa o acordo de colaboração e ao homologar o acordo de colaboração, o juiz não deve adentrar o mérito do acordo, o juiz deverá verificar se foram cumpridos os requisitos de cunho formal, né? As formalidades legais. Se, por exemplo, um acordo de colaboração nas reuniões respectivas não participou o advogado da parte, isso não é válido, porque em todos os termos do acordo de colaboração, deverá estar presente a defesa, através da Defensoria Pública, através de um advogado, não importa, mas a defesa, ok? Outra questão também que é importante na colaboração premiada vamos lá, com relação à colaboração tardia. O que é a denominada colaboração tardia? É aquela que é feita depois da condenação. Quais as consequências de uma colaboração tardia? A colaboração tardia pode levar à diminuição da pena ou então pode levar à progressão no regime de cumprimento de pena, independente dos requisitos de cunho objetivo para a progressão, ou diminuição ou progressão, independente da aferição da presença dos elementos de cunho objetivo. Quais são os elementos objetivos para a progressão? O tempo de pena cumprida. E você poderia pensar assim, só o tempo de pena, Cláudia? Não. Porque eu quero lembrar que a reparação do dano também se apresenta como a reparação do dano ao erário público também é o requisito objetivo para a progressão nos termos do artigo 33, parágrafo 4º. Nos crimes praticados contra a administração pública, né, a reparação do dano causado à administração pública é requisito, condição, para que se possa ir para um regime menos gravoso, 33, parágrafo 4º da lei, tá? Uma outra questão é que uma das hipóteses, né, um dos prêmios de que pode se valer o réu colaborador é a questão da substituição da sua pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Lembrar que nesse caso, quando a substituição é dada como prêmio para o réu colaborador, não haverá necessidade de preencher os requisitos do artigo 44 do Código Penal, porque, como eu sempre digo, não tem o menor sentido. Se ele tivesse que preencher os requisitos do 44, ele não iria delatar, porque mesmo sem delatar, ele preenchendo o 44, ele conseguiria obter o benefício, tá? Outra coisa que eu quero que vocês vejam, na lei das organizações criminosas, vocês, pelo amor de Deus, vocês vão olhar lá para os crimes que vêm dos artigos 18, 19, 20, 21. Crimes importantíssimos, tá? Então você não vai, por exemplo, dizer que pratica crime de desobediência a pessoa que deixar de atender às requisições do Ministério Público ou do juiz ou do delegado de polícia no âmbito com relação ao que se tem na lei 2.850 no pedido de informações, tá? Você não vai dizer que é desobediência, porque não é. Existe um tipo penal específico e você, por isso, vai ter que olhar 18, 19, 20 e 21 e estudar esses tipos penais para que você não seja pego de surpresa por ocasião da sua prova. Tá joia? Muito bem. Uma outra questão também aqui, então eu já falei dos crimes de 18 a 21, eu quero lembrar participação de menores. Haver menor numa organização criminosa é uma hipótese em que aquele menor vai ser computado computado para a formação do número mínimo, o inimputável pode ser computado para a formação do número mínimo e ainda tem mais, hein? Nesse caso, ainda haverá uma causa de aumento de pena para o crime de organização criminosa. E aí, além de ele computar, ainda é causa de aumento de pena. A mesma coisa você poderia falar na lei de drogas. Vai acontecer a mesmíssima coisa. Mas eu quero te lembrar o seguinte. O fato de haver um menor envolvido na organização criminosa permite que os integrantes da organização criminosa sejam responsabilizados por crime de corrupção de menores? Fala aí pra mim. Queridos, aí não, porque o fato de haver um menor envolvido deixou de ser um crime autônomo para se transmudar numa causa de aumento de pena. E isso acontece, e escuta, isso acontece
na Lei das Organizações Criminosas, certo? Isso acontece na lei, no Código Penal, no artigo 288, no parágrafo único do artigo 288. E não esqueçam, isso acontece também na lei de drogas, no artigo 40, que você tem uma causa de aumento de pena quando o crime envolver menores. Então, nesse caso, não se reconhecerá também o crime de corrupção de menores, porque aqui o que era um crime autônomo se transmuda numa causa de aumento de pena do crime de organização criminosa, associação para o tráfico e associação criminosa do artigo 288 do Código Penal. Veja também a questão da utilização de arma, que também é causa de aumento de pena para os três, no 288, parágrafo único, no artigo 2º, parágrafo 2º, se a minha memória não me trai, e da Lei das Organizações Criminosas, e também no artigo 40, inciso 4, da Lei de Drogas. A utilização de armas pelas organizações vai caracterizar também causa de aumento de pena. E lembrar, quem é que responde pelo aumento de pena pelo fato de haver uma organização armada, ainda que um único esteja armado, se aquela arma for usada para a organização, se destinar à utilização pela organização, todos respondem pelo crime de organização criminosa, ou de associação criminosa, ou de associação para o tráfico armada, entendeu? Com aumento de pena, porque afinal de contas, elas se prevalecem da existência dessa arma para praticar os seus crimes. Joinha, queridos? Vamos lá. Tô falando rápido porque muita coisa a gente tem que zerar o máximo possível. Não é isso? Tem que falar o máximo possível. Outra parada. Falando de arma, não vamos esquecer algumas coisas aqui. Eu tô colocando aqui do que eu já dei, né? Não esqueçam o seguinte, peraí. Falando de arma, não esqueça. Arma entregue a menor. Se você entregar uma arma, se você fizer com que uma arma chegue nas mãos de um menor. Querido, se você fizer com que você é proprietário de arma de fogo, se você é proprietário de arma de fogo e, pelo seu desleixo, faz com que a arma chegue na mão de um menor, você estará praticando o crime de omissão de cautela do artigo 13 da 10.826. Mas se você entrega isso, uma arma de fogo, mas se você entrega dolosamente a arma de fogo para o menor, você está praticando o crime do 16, parágrafo único, inciso 5 da lei do desarmamento 10.826, tá? Não é o 242 do ECA. O 242 do ECA só se aplica a armas brancas. Se for arma de fogo, você vai usar o artigo 16, parágrafo único, inciso 5 da 10.826. Também cuidado com ECA. Ó, gente, hoje eu tô uma metralhadora, hein? Tô metralhadora, então vocês vão colocando aí. Também não vai usar o ECA quando se tratar de entrega de droga para menor. Por quê? Porque isso é tráfico de droga. Ah, professora, mas tem aqui o 243, Claudinha. Tem 243, Ah, isso aqui é minha surpresa. Ô, Vini, no último dia, no sábado, eu vou fazer um pupurri de súmulas, tá? No sábado, eu vou fazer um pupurri de súmulas. Tá bom, meu amor? Vamos falar, claro que eu vou fazer. Tô com maior vontade de fazer isso aí pra essa prova. Tá joia? Então, vamos lá. Então, não esqueçam onde eu tava, né? A questão, agora eu esqueci, cara. Onde eu tava. Agora me ajuda aqui, gente. Me ajuda aqui, que agora vocês me tiraram do meu foco aqui. Eu estava falando tanta coisa que eu... 243. 243. 243. Não pode ser droga catalogada na portaria 344/98. Por quê? Porque se for droga, tu não vai usar o ECA. Se for droga, tu vai usar a lei de drogas. Entregou droga para menor? Lei de droga. O ECA é para quê? É para qualquer substância que cause dependência, mas que não seja catalogada como droga. Não pode estar catalogada como droga. Tá certo? Então, por exemplo, cola de sapateiro, ou então qualquer outra substância que não esteja catalogada como droga. E não esqueça que também entra ali o lance da bebida alcoólica. Não tem mais essa dúvida desde 2015 a respeito da bebida alcoólica. Servir bebida alcoólica para criança e adolescente, ECA 243. Tu não vais esquecer isso, tá? Então vamos lá. Falando de arma também, cuidado com o lance do gás de pimenta, hein? Gás de pimenta não é explosivo. Se gás de pimenta, meu pretinho de my heart, não é explosivo, tu não vai inventar de colocar estatuto de desarmamento para gás de pimenta, hein? Porque não é catalogado como explosivo. Você pode colocar esses crimes aí, olha pra cá, aqui nos crimes contra a incolumidade pública, mas você não vai colocar isso como estatuto de desarmamento
que isso não é estatuto do desarmamento, tá? Então, erraria, amigo. A palavra foi dita, erraria. Conjugaste o verbo naquilo que tu não vais conjugar na hora da prova, porque na prova tu não errarás. Hein? Muito bem, cuidado assim, presta atenção. Aquilo ali não é explosivo, então trazer isso pra cá de forma criminosa, ou melhor, de forma, quer dizer, sem obedecer, quando isso não é permitido trazer pra cá, não é? Quando a entrada é ilícita, isso caracterizaria um contrabando. Mas cuidado, porque nós também podemos ter... Posso ouvir um amém, igreja? Posso ouvir, Jesus. Vamos lá, é isso aí. Agora, cuidado com relação à questão do explosivo. Porque, gente, o explosivo, você também pode colocar aqui em Vini. Vini, vocês gostaram do amém, igreja, né, cara? Vamos lá. Do lance do explosivo, vocês são umas figuras, vocês são piores do que eu, tá? Ou figuraças. Ô, amor, ó, com relação à questão do gás de pimenta, vocês podem usar ou 253 ou 252, porque o gás de pimenta pode ser considerado como gás tóxico ou asfixiante, tá? Tá certo? Agora, cuidado também, porque tem o de piperina que é liberado, tá bom, queridos? Também tem que ver isso. Mas se for aquele gás de pimenta de que trata lá o comando do exército, aquilo ali caracteriza ou o contrabando, como alguém já falou, ou 252 ou 253. Aquilo ali não é substância explosiva para fins de utilização do Estatuto do Desarmamento, tá? Vamos lá. Outra coisa, no Estatuto do Desarmamento, tu vais tomar cuidado com as regras dos artigos 17 e 18. No 17, tu vai ver que é o comércio ilegal de arma, que é um crime que só pode ser praticado por comerciante de arma. Mas que comerciante? Tem que ter um comerciante legalizado? Não, pode ser qualquer comerciante, mesmo o comerciante irregular, mesmo o cara que trabalha na ilicitude, tá ok? Ou na irregularidade, aliás, se for na irregularidade é na ilicitude. Na ilicitude, mesmo que ele trabalhe de forma irregular e ilícita, num comércio de fundo de quintal, um comércio, é comerciante, pode responder de arma. Se ele vender arma de forma ilegal no exercício de atividade comercial, ele vai poder ser responsabilizado pelo crime do artigo 17. É só você olhar para a regra do parágrafo único do artigo 17. Tá? Quem tá entrando agora, você, essa mulher tá maluca, essa mulher tá uma metralhadora, eu já falei por quê. Porque a gente precisa terminar essa matéria aqui e tudo que eu quero dar. Tá bom, gente? Então, eu também tô cheia de coisa aqui para passar, porque eu não tô conseguindo passar uns vídeos que o pessoal tá me cobrando. Então, vamos lá. Então, você vai verificar que ali, aquele crime é o comércio ilegal de arma. A mesma coisa, 18, tráfico internacional de arma. Cuidado! Porque no 17 e no 18, não importa para fins de tipificação, no 17 e no 18, não importa a catalogação, a classificação da arma. Por exemplo, no 12, no 14, no 16, importa a catalogação, a classificação da arma. Se é de uso permitido, se é de uso restrito, importa. Porque, por exemplo, porte de arma de uso permitido é 14, mas se for porte de arma de uso restrito, é 16. Né? Mas no comércio ilegal de arma e no tráfico internacional de arma, não importa para fins de capitulação, no 17 e no 18, a modalidade, a classificação da arma. Porém, quando se tratar de arma de uso proibido ou restrito, as penas dos artigos 17 e 18 serão aumentadas da metade nos termos do parágrafo, aliás, do artigo 19 da Lei 10.826. Então, não esqueça, pelo amor de Deus, olha, a catalogação da arma, a classificação da arma não é elementar dos crimes 17 e 18. Ela é causa de aumento da pena para esses crimes dos artigos 17 e 18, tá? Cuidado também o seguinte, preste atenção. Quando se fala de arma no Estatuto de Desarmamento, se fala de arma de fogo. Arma de fogo, tá certo? Arma de fogo, munição, acessório, tá certo? Acessório de arma. Acessório de arma, que são aqueles aparatos colocados na arma para melhoria das condições de funcionamento da arma, tá ok? Então, por exemplo, colete à prova de bala não é acessório de arma, mas trazê-lo para cá sem as determinações legais e regulamentares caracteriza crime de contrabando. E uma outra história que eu quero falar para vocês é a questão da arma de brinquedo. Queridos do coração,
O Estatuto do Desarmamento, ele veda a fabricação e a comercialização de simulacros de arma de fogo que possam ser confundidos com armas de fogo aqui no território nacional. Aqui, então, é vedada a comercialização, a fabricação disso. Então, se uma pessoa traz uma arma de fogo não, desculpe, arma de brinquedo, simulacro de arma de fogo, tá certo? Então, vamos lá. O Estatuto do Desarmamento, ele fala que é ilícita a fabricação, a comercialização de armas de brinquedo, simulacros de arma que possam ser confundidos com armas de fogo, tá? Mas aquela norma do artigo 26, aquela regra do artigo 26 que fala dessa proibição, ela não é uma norma penal incriminadora, tá? Então, a fabricação, a comercialização de arma de brinquedo, agora, pelo amor de Jesus, não é a arma do Buzz Lightyear, não é aquela arma verde-limão do Buzz Lightyear. Pelo amor do pai. É um simulacro, algo que pudesse efetivamente ser confundido com uma arma de fogo. Sacou? Então, isso não pode ser fabricado, comercializado no território nacional. De sorte que, qual é o crime que pratica? Olha a pergunta que eu vou fazer pra você. Para tudo. Qual é o crime que pratica o funcionário público que facilitar a entrada desses simulacros de armas de fogo que podem ser confundidos com armas de fogo, repito, não é Buzz Lightyear, no território nacional? Qual é o crime que pratica esse funcionário público? Ai, armas. Botou uma arma verde-limão. Gostei. Fala aí pra mim, qual é o crime que pratica esse funcionário público? Fala pra mim, amor de my life. Queridos do meu coração, facilitação de contrabando. Perfeito, porque quem trouxer essa arma pra cá estará praticando, essa arma não, esse brinquedo pra cá, que pode ser confundido com arma de fogo, estará praticando contrabando. E o funcionário que facilitar o contrabando estará praticando o crime do 318, facilitação de contrabando. Sacou? Agora, que crime pratica o funcionário público que facilitar a entrada de armas no território nacional? Qual é o crime? Artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Tá certo? Se ele facilitar, porque ali não é facilitação de contrabando para ele agora. Aquilo ali agora vai ser o próprio crime do artigo 18, se nós estivermos falando efetivamente de armas de fogo, tá? No Estatuto do Desarmamento, então você vai usar o artigo 18 se for importação de arma de fogo. No Estatuto do Desarmamento, você não esqueça também de dar uma olhada nas causas de aumento de pena do artigo 20. Porque aquelas pessoas que estão elencadas lá no Estatuto do Desarmamento como sendo pessoas que podem adquirir armas de fogo, que podem portar armas de fogo, se elas tráfico internacional de arma de fogo, exatamente. Tá certo? É o crime de tráfico internacional de arma de fogo, tá? Agora, vamos lá. Isso se for arma de fogo, tá bom? Porque se for outro tipo de arma que não seja de fogo, de pressão, ou então mesmo o chamado simulacro, você não vai falar de tráfico internacional de arma de fogo. Agora, no artigo 20, onde está isso? Onde está isso? Olha só. Bem, o artigo que fala da proibição do simulacro é o 26. E o artigo que fala do tráfico internacional de arma de fogo é o artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Tá? Mas como eu estava falando, no artigo 20 tem causa de aumento de pena para aquelas pessoas a quem se autoriza o porte ilegal de arma. Porte legal não, desculpe. A quem se autoriza o porte legal de arma. Tá certo? Se aquelas pessoas que têm porte de arma concedido pelo Estatuto de Desarmamento acabam praticando crimes com relação às armas, elas vão responder por esses crimes com a pena aumentada da metade. Tá? Lembrar que se uma situação de que um agente público que tem porte de arma, tá? Ele pratica um crime de arma, por exemplo, ele comercializa a arma, né? Ele trabalha no comércio ilegal de arma, e a arma é de uso restrito, né? Aí ele vai responder pelo crime do artigo 17, mas aí haveria também a possibilidade de usar o aumento de pena do 19 e do 20. Só que nós temos que lembrar que para as causas de aumento de pena previstas na parte especial ou nas leis especiais, o juiz pode perfeitamente usar só uma delas. E lembrar também que aquela causa de aumento de pena do artigo 20, ela não pode ser usada por se tratar, por exemplo, de crime de arma praticado por juiz. Não pode. Sabe por que não pode? Por juiz. Porque o porte de arma de juiz não está, isso vai fazer a própria magistratura, não está definido, regulamentado pela lei 10.826.
né? O juiz não tem arma, não tem porte de arma por força das 10.826. Então eu não posso pegar aquele artigo 20 que não fala do juiz, não fala do membro do Ministério Público e colocar para aumentar a pena do juiz e do membro do Ministério Público, sacaram? Porque senão seria analogia e malam partem, já que eles não foram contemplados ali. Mal vacilo, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá, deveria. Agora vamos lá. Uma outra questão, voltando aqui um pouquinho para a questão da lei da organização criminosa, tu não esqueças da regra de corroboração a que fica submetida a colaboração premiada. Colaboração premiada não é sair jogando no ventilador, não. Porque a colaboração premiada é meio de obtenção de prova, não é meio de prova. É meio de obtenção de prova, certo? Então ela depende da regra de corroboração. Ou seja, é necessário que aquilo que o delator disse seja corroborado por outros elementos de convicção constantes do mosaico probatório. Tá ok? E também é entendimento amplamente majoritário que uma mera colaboração premiada não pode caracterizar, sem corroboração, só a delação, só a colaboração, sem corroboração, ela não pode ser considerada justa causa para a deflagração da ação penal. Não esqueça também, réu colaborador, sempre ao fim, sempre ouvido ao final, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Agora, vamos lá. Sobre a questão da infiltração. Na lei das organizações criminosas, não esqueçam, se cair isso na prova, muita gente erra. Muita gente erra. Não esqueça da regra do parágrafo 3º. Olhem só, na lei das organizações criminosas, nós temos uma circunstância agravante genérica a incidir sobre a pena daquela pessoa na segunda fase de aplicação da pena para aquele que é o líder, aquele que exerce função de liderança, de comando da organização criminosa. Veja pra mim aí, confere aí pra mim se não é o parágrafo 3º do artigo 2º da lei, por favor. Tá ok? Artigo 3º, parágrafo 2º da lei. Claro que tem. Por quê? Deixa eu te falar. Uma colaboração premiada que não é corroborada, ela não é meio de prova. A colaboração premiada, ela é meio de obtenção de prova. Ela não é meio de prova. Então, ela precisa ser corroborada por outros elementos de convicção. Entendeu? Através dela, nós devemos trazer a prova. Tá certo? Então, não é regra de corroboração, tá? Até porque a própria lei diz que ninguém pode ser condenado com base numa colaboração premiada, divorciada de qualquer outro elemento existente no mosaico probatório. Tá certo? Tá lá no artigo 4º da Lei das Organizações Criminosas. Tô sequinha, gente, não bebi uma água. Mas vamos lá. Outra questão aqui. Agora deixa eu falar mais o que aqui. Que eu tava falando, já falei do 18 a 21 pra vocês darem uma olhada. Infiltração, Jesus, tá aqui marcado o joia plan. Infiltração de agente. Infiltração de agente, não vai esquecer. Você vai olhar para a lei das organizações criminosas e você vai ver a questão da infiltração. A infiltração depende sempre de autorização judicial. Não confunda a infiltração, que depende de autorização judicial, com a ação controlada. A ação controlada não depende de autorização judicial. Tá? A ação controlada, ela é comunicada ao magistrado. Ela não é requerida. Ou o delegado não representa, nem o Ministério Público requer. Tá certo? Ela é comunicada previamente. Mas ela é comunicada, ela não é pedida, requerida, representada, não. Tá certo? Já a infiltração precisa ser autorizada judicialmente. Tá? E essa autorização judicial deverá ser dada para quem? Agente de polícia. Só agente de polícia pode se infiltrar. Ministério Público pode pedir a infiltração? Pode. Mas neste caso, se o Ministério Público pedir a infiltração, deverá haver uma análise técnica a ser feita pela autoridade policial. Análise técnica aqui que dirá respeito à possibilidade, à existência de segurança para que para que o policial infiltrado trabalhe sem trazer, não é? Para que aquilo traga consequências nefastas para a sua vida. Lembrar, não existe infiltração sem aceitação. O policial infiltrado, ele sempre terá que aceitar, porque se ele não aceitar, ele não é obrigado a se infiltrar. Por outro lado, também é importante saber que uma vez infiltrado, ele pode sair e ele também não depende de autorização para sair. Tá certo? Ele sai e depois comunica que saiu, porque afinal de contas nós estamos falando da vida dele. Agora vem cá, eu quero te contar. Como é que se resolvem
as questões típicas e ilícitas praticadas pelo agente infiltrado. Como é que deve ser tratada a questão das ações típicas, das condutas típicas e ilícitas levadas a efeito pelo agente infiltrado? Nós devemos olhar sempre para o artigo 13, parágrafo único da 12.850. Tudo vai se resolver pela questão da, quando for típica e ilícita, você vai resolver se a pessoa, se o policial vai responder ou não responder por aqueles crimes, se houver uma exigibilidade de conduta diversa. Se for exigível conduta diversa, ele poderá ser responsabilizado. Mas na hipótese de inexigibilidade de conduta diversa, ele estará isento de pena. Certo? Então é o 13, parágrafo único. Perfeito. Décio é inexigibilidade de conduta diversa. Agora, décio, desde que a ação seja típica e ilícita. Porque nós devemos lembrar que é perfeitamente possível que um agente infiltrado atue, por exemplo, em legítima defesa. É perfeitamente possível que um agente infiltrado atue em estado de necessidade. Como assim, Cláudio? Vou te contar. Exemplo. O cara lá, o chefão lá, descobriu. O chefão lá descobriu que ele é agente infiltrado. E descobrindo que ele é agente infiltrado, resolve que vai matá-lo. O policial vai morrer? Não, o policial pega uma arma e mata o traficante antes. Vai lá e pega e mata o chefão antes. Entendeu? O líder da organização antes. Nesse caso, eu vou poder falar o quê? Eu vou poder falar de legítima defesa. Então a conduta foi típica, mas não foi sequer ilícita. Eu nem tenho que chegar no 13, parágrafo único. Muito bem, com relação a drogas. Com relação a drogas, Vinícius, não vou esquecer. A questão de cometer homicídio e drogas. Queridos, prestem atenção. O agente infiltrado tem que se fingir alguém efetivamente pertencente àquela organização. Os demais têm que achar que aquele cara está ali. Ele é dali. Então, fuma maconha aí, pô, cara, fuma maconha não, irmão. Tá não, dá pra mim não. Pô, pega essa arma aí, não posso. É de numeração raspada. Caracteriza crime do artigo 16, parágrafo único, inciso 4 da 10.826. Ô infiltrado, você vai morrer, irmão. É óbvio que ele vai ter que puxar um baseado. É sério, tô falando sério. Ele vai ter que puxar um baseado, ele vai ter que pegar uma arma com numeração raspada, entendeu? Ele vai ter que ser meio crazy person. Se o cara não for meio crazy person, ele não fica ali não, entendeu? Tem que saber isso também. O negócio tem que ser pancada. Tu não vai colocar um policial ali cheio de tico-tico. Não vai ficar. A verdade é essa. O policial infiltrado, ele é um policial que tem que estar preparado para tudo isso. Então, nessas situações em que foi inexigível a conduta diversa dele, ele não pode ser responsabilizado. Porque senão, meu bem, não rola infiltração. Homicídio também. Exatamente, ele tem que ser faca na caveira. Agora aqui, ó, homicídio também. Homicídio também. Ok, gente? Homicídio também, Claudinha? Eu tô sempre esse exemplo na sala de aula. Quem faz legislação especial comigo, sabe? Eu falo sempre na sala de aula. Eu vou dar um exemplo pra você, meu amigo. Eu não posso ser policial infiltrado de jeito nenhum, Jesus, que a minha história cai no primeiro dia e a morte é certa. Mas vamos lá, um policial infiltrado. Ah, meu pai, um policial infiltrado. Aí um policial infiltrado tá lá, infiltrado, e cria, cola com o chefe. Cola com o chefe, tá bem isso aí lá na Ampere, eu não falei? Então, ela colou com o chefe, amigão do chefe, o chefe, ó, pô, isso é braço, esse cara é braço, esse cara é parceiro, entendeu? Aí, o que acontece? Os outros começam a ficar com ciúme. E os outros começam a investigar melhor. Aí, cara, esse cara é polícia, mano. Esse cara é polícia. Aí começam na cabeça do chefe, é polícia, chefe. Isso é polícia, cara. Esse cara é firme, esse cara não é nosso não, cara. Isso não é braço não. Se é braço, é da polícia, cara. Aí o chefe falou assim, cara, não é possível. Vamos fazer o seguinte, chefe. Vamos dar uma prova de fogo pra ele. Sacou? Aí se reúnem todos. Vem o chefe, bota uma arma na mão dele. Todo mundo, ó. Tipo aquele filme de bandido, tudo pá. Né? Braço cruzado olhando pra ele. Aquela cara que o cara faz no filme. Né? Tem de 20 ali do lado e o chefe. Tá olhando pra ele, pra ver qual vai ser a dele. E ele fala assim, cacete, que se eu não matar eu morro, velho. Se eu não matar eu morro. Aí ele mata. Ele tá em quê? O que poderia ser arruído em favor desse homem? Hein? Se ele não mata, ele morre. Todo mundo armado, mais de 20 homens armados.
ou como se diz na gíria, mais de 20 peças. Não, legítima defesa não é. Ele teve que matar um inocente. Hein? Entendeu? Ele teve que matar um inocente. Como é que fica? Ó, quem falou aí estado de necessidade? Estado de necessidade está errado por uma razão. Sabe por que não pode ser estado de necessidade, Vinícius? Todo mundo que falou inexigibilidade acertou. Quem colocou estado de necessidade errou. Eu vou explicar pra você por quê. Estado de necessidade. Sabe o menor juiz, o Capês, nas primeiras edições do livro dele, falava de estado de necessidade. Eu não sei o que ele fala atualmente, mas com licença máxima vênia, isso foi antes da Lei 2.850. A Lei 2.850, perfeito. A Lei 2.850 fala que é inexigibilidade de conduta diversa, que deve resolver a situação dele, e não poderia ser estado de necessidade nesse caso. Sabe por quê, meu amor? Porque no estado de necessidade, a pessoa que alega o estado de necessidade para que possa fazê-lo validamente, não pode ter sido aquela pessoa que criou a situação de perigo. E foi ele que criou a situação de perigo para ele quando ele aceitou a missão de infiltração. Então não pode ser estado de necessidade. Isso seria hipótese de inexigibilidade contra diversa. Porque se ele não mata, amigo, ele morre. E é inexigível desse policial que se deixe, né, executar numa situação como essa, tá? Vamos menos com relação ao policial, que estão querendo que o cara seja too much pra ganhar too little. Mas vamos lá, galera, continuando aqui. Valeu ou não valeu? Tá certo ou não tá certo? Entendeu, Vini? Entendeu, meu amigo? Então vamos lá. Outra coisa, não vamos esquecer também. Não vamos esquecer as seguintes regras. Na lavagem de capitais, nós não vamos esquecer a autonomia da lavagem de capitais. Lavagem de capitais, eu não preciso saber quem é o autor do crime antecedente, eu preciso saber se o autor do crime antecedente foi condenado ou não foi condenado. Pode até extinta a punibilidade do crime antecedente, à exceção da polícia crimes, que eu posso continuar punindo a lavagem de capitais. Não esqueça. Competência. Lembrar, competência pode ser Justiça Federal ou da Justiça Estadual na lavagem de capitais. Mas quando vai ser competência da Justiça Federal? Hipótese excepcional. Tá certo? Hipótese excepcional. Então, preste atenção. Na questão aqui da lavagem de capitais, o lance da competência. Vai ser competente com a Justiça Federal quando o crime antecedente ou o crime antecedente for da competência da Justiça Federal, quando a lavagem for praticada contra bens e serviços da União e quando for praticada contra o Sistema Financeiro Nacional. Tá? Não, isso está no artigo 2º da Lei 9.613 de 1998, que você vai olhar agora. Lembrar uma regra que muitos não atentam para ela. Não cabe 366, vou até tá ar-condicionado ligado aqui, gente, mas tá calor. Ó, não cabe 366 de jeito nenhum em lavagem de capitais. Tá certo? Dá uma olhada no artigo 4º. Não cabe 366, tá? Cegueira deliberada, cabe na lavagem de capitais? Cabe. A teoria da cegueira deliberada, né? Não suspende o processo nem a prescrição na hipótese de haver citação por edital e o réu não comparecer em nomear advogado. Muito bem. Agora, com relação à cegueira deliberada. A cegueira deliberada, a teoria das instruções do avestruz, a teoria da cegueira deliberada, ostrich instructions, willful blindness, ou qualquer outra que colocarem como sinônimo para vocês da cegueira deliberada, evitação da consciência, enfim. Na cegueira deliberada, o que acontece? A pessoa finge, a pessoa se coloca numa situação de não ver. E a cegueira deliberada, ela serve para nós provarmos o dolo eventual. Então eu posso usar a teoria da cegueira deliberada no crime de lavagem de capitais? Posso, à exceção de uma modalidade de lavagem de capitais. Porque existe uma modalidade de lavagem de capitais que exige o dolo direto. E não se consegue comprovar o dolo direto através da cegueira deliberada. Óbvio, é a questão de participar de empresa, escritório, né, que se dedique direto ou indiretamente à lavagem de capitais, tá certo? Vamos lá. Outra questão, o Beautiful People, isso que eu já falei, crime tributário. Não esqueça a súmula vinculante 24. É teoria das instruções do avestruz, ou ostrich instructions, ou willful blindness, tá? São expressões sinônimas para falar da teoria da cegueira deliberada, que é como faz um avestruz colocar a cabeça na terra para fingir que não tá vendo. Sacou? É evitação de consciência. Tá certo? Agora vamos lá. Crime tributário. Lembra da súmula vinculante 24. Tá? Meu querido Juliano, para, stop it all. Mas vamos lá. Ó pra cá. Com relação aos crimes tributários. Não esqueçam da súmula vinculante 24. Só para a questão dos crimes do artigo 1º, incisos 1 a 4. Só para o crime do artigo 1º, inciso 1 a 4.
tá? No inciso 5 não cabe súmula vinculante 24. Descaminho não cabe súmula vinculante 24. Joinha? Tá joia? Outra coisa, esses crimes dos incisos 1 a 4 do artigo 1º, a partir de quando começa a contar prescrição? Lançamento definitivo do tributo. Porque é nesse momento que a conduta se tipifica, tá? Diferente do artigo 2º, que a prescrição vai ser começada a contar a partir da realização da conduta. Porque ali no artigo 2º são crimes formais ou de conduta. E a exceção também no inciso 5 do artigo 1º, tá? Que não se submete à súmula vinculante 24. Então é com a realização daquela conduta, tá? Que começa a contar a prescrição. Já com relação aos crimes que estão aqui subordinados à súmula vinculante 24, com o lançamento definitivo do tributo. Sacaram? Muito bem. Uma outra questão, pagamento extintivo da punibilidade, falamos isso ontem, parcelamento, nós vamos ter a suspensão da pretensão punitiva estatal. Agora, eu quero lembrar o seguinte, dá uma olhadinha lá no artigo 1º, parágrafo, aliás, inciso 5, rapidinho, abre aí, dá o teu jeito, de abrir aí o artigo 1º, inciso 5. Deixar de fornecer nota de venda, né, documento comprobatório de transação tributável, não é isso? Certinho? Não é? Negar, deixar de emitir, não é isso? Só que não tem um parágrafo único aí que diz também, que responde pelo crime do artigo, lei número 8.137 de 1990, tá? Agora lembrar, não tem um parágrafo único aí que fala que deixar de cumprir as obrigações, né, estabelecidas, as obrigações impostas, não tem aí também o parágrafo único? Confere aí pra mim, confere aí e me dá o feedback. Confere e me dá o feedback. Pelo amor de Jesus, não responde pelo mesmo crime do artigo 1º, inciso 5? Olha pra mim, quem deixa de cumprir as obrigações que foram impostas pelas autoridades fiscais? Hein, gente? Cara, ninguém tá respondendo, o pessoal tá aí na live ou não tá aí na live, gente? Caiu essa live ou não caiu essa live? Pelo amor de Jesus, fala aqui pra eu poder saber. Sim, tá escrito, não tá? Muito bem. A minha pergunta é o seguinte, a pessoa que não cumprir esse compromisso, né, ela vai estar praticando crime e ela também vai ficar sujeita até a multas, entendeu? Sanções. Vamos imaginar que a pessoa então pague o valor referente à multa em virtude do desrespeito, do descumprimento desse parágrafo único. Esse pagamento desses valores vai caracterizar a causa extintiva da punibilidade? Sim ou não? Hein, gente? O pagamento de valores impostos como sanção pelo descumprimento dessa obrigação do parágrafo único vai gerar extinção da punibilidade? A resposta, evidentemente, é não, porque isso não é tributo. Não é isso? Isso não é tributo. É o pagamento do tributo que gera extinção da punibilidade. O que acontece com o crime de falso perante o crime contra a ordem tributária? O que acontece com o crime de falso? A quase totalidade dos crimes tributários são praticados através de falsidade. Tá certo? Falsidade ideológica, falsidade material. A quase totalidade deles aí no artigo 1º. A minha pergunta para vocês é o seguinte, o que acontece com o falso quando é praticado para o crime contra a ordem tributária? O falso que é levado a efeito? Cuidado! 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 Todo mundo tá falando absorvido. Cuidado! O falso só será absorvido quando você estiver diante daquela mesma lógica da súmula 17 do STJ. Ou seja, não tem uma súmula do STJ que fala que o falso será absorvido pelo estelionato quando nele se exaure, não é mesmo contexto não, quando nele se exaure sem maior potencialidade lesiva. Não é isso que fala a súmula? Perfeito. Então a mesma coisa você deve entender com relação ao crime tributário. Se o falso se exaure no crime tributário sem maior potencialidade lesiva, esqueça o falso. O que você tem é crime tributário. Esqueça o falso. Não trabalhe com crime de falso que ele está absorvido. Vai trabalhar com crime contra a ordem tributária. Agora, existem falsos cuja potencialidade lesiva não se exaure no crime tributário, não, senhor. Claro que não. Exemplo, falsifica aí, meu bem, um contrato social de uma empresa, para você ver o que tu não pode fazer com um contrato social de uma empresa falsificado. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, isso aí se exaure no crime tributário? Em absoluto, não se exaure e vai responder pelos dois crimes, pelo falso e pelo crime tributário? E cuidado com uma coisa. Tu vais tomar cuidado com uma coisa. Vamos imaginar que eu preste as minhas declarações ao fisco. Ô fisco, te devo tanto, hein?
Valeu, Claudinha. Vai me pagar, hein? Já paguei, irmão. Já paguei, seu fisco? Sim, concurso. Já paguei, seu fisco? Pagou, é? Comprova aí, Claudinha. Tá aqui, irmão. Aqui, ó. Documento de arrecadação. Documento de arrecadação de Receita Federal. Tá aqui, ó. Pago, seu fisco. Tá bom? Aí o fisco diz, ó, pra você, Claudinha, porque isso aí tá falsificado. Sacou? Você falsificou a autenticação mecânica? Você tá fingindo que pagou, você não pagou nada. Você tá falsificando esse documento de pagamento. Qual foi o crime que eu pratiquei? Isso está absorvido pelo crime tributário? Isso é crime tributário? Que crime foi esse que eu pratiquei? Quero só ver quem vai acertar. Quero saber quem é que vai acertar essa. Porque isso já caiu, pelo menos que eu lembre, 2 vezes em prova. Eu ia falar 3, mas é mentira. Foram 2 vezes que eu lembro. Porque uma foi no simulado que eu coloquei. Qual é o crime que isso caracteriza? Vambora, gente? Vambora, gente. Vambora, gente. Não vamos brincar, não. Fala se sabe ou se não sabe. Para com esse negócio. Tá certo? Como diz o outro, como é que Jeff fala, hein? Ele fala um negócio de... Ah, ele que sabe. Não, não é falsidade de documento público, não. Não é falsidade de documento público, não. Não é falsidade ideológica também, não. Bonitinhos. É. Não é estelionato também, não. Abre aí, que já estão falando muito e não sabem falar, gente. Pelo amor de Deus, já não sabe qual é o crime. Psh, não é o uso do documento falso. É, não é. Ó, tá bem. Meu amor, abre aí o artigo 293 do Código Penal, meu amor. Não é o artigo 3º não, Preto. É o artigo 293 do Código Penal. Abre aí, meu bem. Artigo 293 do Código Penal. O artigo 293 do Código Penal, ele fala da conduta de falsificação de papéis públicos, tá? Então, ele fala de falsificar, fabricando ou alterando selo, né? Selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos. Tá ok? Entenderam ou não entenderam? Então, se você falsifica, a resposta é o crime do artigo 293. E também tem o inciso 5. Tá bom, queridos? Então, isso não é crime de falsificação, de falsificação documental do 297, como alguns quiseram falar aí. Esse é o crime do artigo 293, não está absorvido pelo crime tributário e isso já caiu em prova. Joinha, meu amor do meu coração, tu não vais esquecer, tá? Outra coisa que eu quero falar, questão da insignificância, não esquece não, a insignificância dos 20 mil reais, hein, por causa da portaria 170 da PGFN, mas lembrar que esses valores são para os tributos federais, porque os tributos estaduais não são obrigados a seguir esses valores, os estados, por sua autonomia, não são obrigados a seguir esse valor. Súmula 593 ou 583 do STJ, não é nem uma súmula penal não, tá? Mas 583, vê aí pra mim, confere aí pra mim se é 583 do STJ, que diz que aliás, não, é súmula 583, peraí, rapidinho, só voltar aqui. No âmbito dos estados, não é obrigado a seguir os 20 mil por conta da autonomia administrativa. E a 583 vai dizer que aqueles valores estabelecidos na 10.522 não se aplicam aos débitos com autarquias, não é? E com entidades de classe. Vê se não tem isso aí. 583. Dá uma olhada nessa 583, hein? Dá uma olhada. Não é 583? Só confere pra mim o número da súmula. Tá joia, tá? Então estás devendo a OAB. Ah, mas não tem 20 mil? Não é 20 mil insignificante. Tá vendo esse negócio aí? Então cuidado com essa parada, porque não se aplica esse valor. Bem, minha gente, falei da prescrição, falei disso. Quero que tu lembre também, que agora eu lembrei aqui, que pode lembrar na prova, que eu não quero deixar de falar, depois cair e vou ficar super arrependida. Sabe aquele crime do Código de Trânsito, aquele 305, 305 para os mais íntimos? Aquele crime que fala de sair do local do acidente para evitar responsabilização penal ou civil que lhe possa ser atribuída. Não tem aquilo? O Beautiful? Presta atenção, aquilo estava sendo... Eu acho que aquilo ali é completamente inconstitucional, mas eu não tenho que achar nada, porque o Supremo disse que é constitucional. A pessoa é obrigada a ficar ali no lugar
para fazer prova contra ela mesma. Constitucional, o Supremo disse que é. É ou não é? Se o Supremo disse que é ou não é, querido? Pode, manda, quem tem juízo obedece. E quem tem mais juízo ainda reproduz na prova. Muito bem, sacou? Então aquilo ali vale. O artigo 305 vale. Lembrar que o artigo 304 da omissão de socorro só se aplica para o veículo envolvido e não culpado no acidente. Não esqueça. E que se aplica mesmo que tenha morte instantânea. Absurdo. E mais, lembrar que o crime do 310, que é entregar o carro para a pessoa que não tem condições de dirigir, é crime de perigo abstrato. E lembrar que mesmo que a pessoa que dirija, né, dirija sem causar perigo de dano, aquela que entregou o carro, o veículo automotor, a direção do veículo automotor a alguém que não tinha condições de dirigir em segurança nas condições do 310, estará praticando o crime do 310, tá? E lembrar mais uma coisa pra gente terminar a live. A minha história vai ser a seguinte: uma pessoa sem habilitação, ela atropelou e feriu alguém. Esse alguém disse assim: não quero representar não. Esse crime não é mediante representação? Fala que é, na glória de Jesus. Fala que é. Claro que é. Por quê? Porque tá no 291 do parágrafo 1º. Se não foi por pessoa embriagada, se não foi participando de competições automobilísticas não autorizadas, e se não estava a mais de 50 km/h acima do limite para o local, a ação penal é pública condicionada. Então a pessoa sem habilitação atropelou e lesionou, né? Aí a vítima disse: não quero representar. O Ministério Público poderá deflagrar ação penal pela prática do crime do artigo 303? E aí? O Ministério Público poderá deflagrar ação penal pela prática do crime do artigo 309? Que o 309 é dirigir sem habilitação gerando perigo de dano. O Ministério Público vai poder fazer isso? Vai poder oferecer ação penal pela prática do crime do artigo 309? Entendeu? Respostas. A Isabela disse que não. Vamos lá, gente. Vamos lá. Que eu preciso... Vamos lá? Não. Maiara disse que sim. O Cristiano disse que não. Disse que sim. O Cristiano disse que sim. Pode, é? Olha só, Maiara, olha só. Vinícius, tu acha, né? Cadê? Caiu agora, não tô mais... Olha lá, minha querida Damperge disse que sim. O Franklin disse que não. Juliano, tu não acha nada não, hein, Juliano? Tu tá aí, ó. Só pai, agora gostei da Luciana, da sinceridade de Luciano. Luciana logo mandou a real. Professora, eu não sei. É isso, tá quietinho, Juliano? Tô sabendo. A minha resposta é a seguinte, amor. Pra mim, a resposta é sim. Mas o que eu penso não importa. Na tua prova, a resposta é não. Não me venha com este maybe. Não me venha com este perreps com esse maybe. Que não vai sacar. A resposta é que não poderá. Segundo o entendimento majoritário, o crime não é do 309. O crime é do 303, parágrafo 1º, com aumento de pena do 302, parágrafo 1º, inciso 1. Então, se a pessoa está sem habilitação, gerou perigo de dano. Aliás, se a pessoa está sem habilitação, atropelou, o crime não é mais do 309. É do 303 ou do 302. 309 desapareceu. Se for 303 e a vítima não quiser, acabou. Não pode fazer nada com relação ao 309. Fica absorvido pela consunção, segundo o entendimento majoritário. Joia! Que pra mim é um absurdo, mas tudo bem, pode ser absurdo na prova, porque tu vai acertar, querido. E eu não tô querendo te convencer que o meu posicionamento é melhor, não. Tô abrindo mão, porque eu tô querendo é que você passe nessa prova e você vai passar nessa... Isso, tá vendo? Isso eu sei, que muita gente não sabe. Não pode, o Ministério Público não pode colocar 307, Bruno, 307 é desobedecer a suspensão de dirigir, né? Imposta com fundamento neste código, diz o 307. Para mim, não importa se a suspensão vem porque a pessoa foi suspensa do direito de dirigir, teve o direito de dirigir suspenso pela autoridade administrativa ou pela autoridade judiciária. Para mim, não importa, porque a lei fala com base neste código. Se o Ministério Público de São Paulo também, eles acham assim, que não importa. Até tese. Só que, em se tratando,
Para mim é administrativo ou e judicial, porque a lei fala imposta com base neste código, tá? Não. Agora, de acordo com o entendimento majoritário, o meu é minoritário, majoritário, só existe o crime do 307 se a pessoa violar a suspensão imposta por autoridade judiciária. Não sei de onde tiraram isso, não concordo com isso, mas é majoritário. E você vai botar o que na tua prova, irmão? Você vai botar o que Claudinha pensa ou vai botar o majoritário? Bota o que Claudinha pensa, bota o que Claudinha está dizendo para botar, que é o majoritário. Ou seja, Claudinha está jogando inclusive contra ela. Não vem nisso aqui não, querido. Bota o majoritário. Bota o majoritário, porque no majoritário a tua chance de acertar é muito maior. Tá certo? Então, só mesmo com base em suspensão imposta por autoridade judiciária. Tá joia? Então, amores do meu coração, vão passar nessa prova ou não vão passar? Estão estudando ou não estão estudando? Ouviu um amém? Ouviu um amém? Eu quero ouvir esse amém. Que tudo vai dar certo. Eu quero ouvir isso. Que tudo vai dar certo. Que tudo vai ser maravilhoso. E que vocês estão aí fazendo a parte de vocês. Tô aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar pelo meu inbox do Instagram. Podem me mandar. Diz um amém, igreja. Gostaram disso, né? Isso aí. Vamos lá. Vamos fazer curso online. Claro que nós vamos fazer. Vamos fazer para o Ministério Público de São Paulo, se Deus quiser. Quero fazer uma parada bem bacana, um curso bem bacana, bem completo, questão pra caramba. Valeu, gente? Então, que nosso Senhor sempre abençoe, sempre ilumine, sempre guarde vocês. Brincadeiras à parte, certo? MP Ceará também tem que fazer alguma coisa, mas eu não sei se vai dar tempo não, que eu tô muito enrolada. Galera, tá saindo um negócio muito bacana que eu tô fazendo. Se Deus quiser, ano que vem, vocês vão estudar com esse meu material. Se Deus quiser, mas vamos deixar pro ano que vem, né? É surprise. Saudações cruzmaltinas para quem é cruzmaltino, pra galera da Urubuzada, beijo também, tá certo? Pros Corinthians, beijo pros Corinthians também, pros palmeirenses também, beijo pros cruzeirenses, beijo raposa, um beijo para você, sempre, porque o importante não é esse lance de time não, o time a gente briga depois, porque aqui agora o importante é que você passe na sua prova. Viu? 182 mil, querido, isso aqui é Vasco, isso é história, força e religião. Para tudo. É isso aí. Um beijo pra vocês. Que nosso Senhor Jesus Cristo proteja, ilumine e guarde. Viu? Beijoca. Amanhã, 22 horas, com a professora Ana Cristina Mendonça. Beijos.